Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com você sobre o novo relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC. Esse é o sexto relatório desse grupo criado pela ONU para avaliar os trabalhos científicos que mostram que o nosso planeta está aquecendo muito rápido e a culpa é nossa, o que vai resultar em uma série de modificações do clima na temperatura e em todo o planeta que podem inviabilizar a vida como nós a conhecemos hoje. Eu estou aqui para trazer os detalhes sobre esse relatório. Eu li o relatório que foi apresentado em Genebra hoje e ele traz uma série de informações extremamente importantes e que precisam ser levadas, essas informações serem levadas a sério, principalmente. E aí, esse vídeo é dedicado a vocês, às pessoas que possuem cargos eletivos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, os ministros que compõem a presidência da República e o próprio presidente da República, não só do Brasil, mas presidentes de todas as 195 nações que subscreveram, que aprovaram esse novo relatório, essa nova advertência. É preciso, para entender o problema agora, voltar um pouco no tempo. Em 1988, a Organização Mundial de Meteorologia, junto com o Programa da ONU para o Meio Ambiente, descobriram que algo não estava muito certo com o nosso planeta. Algumas coisas que estavam acontecendo não eram normais, estavam fora dos ciclos climáticos já observados. E na busca por descobrir a causa dessas mudanças climáticas, os cientistas descobriram que o planeta está aquecendo muito rapidamente. E os principais culpados desse aquecimento somos nós, os seres humanos. Desde o início da era industrial, o mundo tem passado por um aquecimento absurdo. E isso provoca mudanças climáticas, mudanças no regime de chuvas, mudanças nas temperaturas, no nível dos oceanos e pode causar uma série de problemas gravíssimos. Não é só aumento da temperatura, mas as mudanças causadas pela atividade humana desde a Revolução Industrial. Venha comigo e acompanhe. Até o início da Revolução Industrial, nós tínhamos um planeta equilibrado, um planeta que se aquecia, o próprio planeta conseguia manter a temperatura média por causa das florestas e das geleiras. Mas isso tem mudado de forma expressiva. E aqui, nesse gráfico, é possível ver essas mudanças. Nós temos aqui uma simulação do que seria aqui embaixo a temperatura natural da Terra sem o que nós estamos fazendo, que é a atividade humana. Desde 1900 para cá, a temperatura do planeta média tem subido significativamente. E pela primeira vez, o que estava previsto foi ultrapassado pelas observações dos cientistas.
o que traz um problema significativo. Como resolver o problema do aquecimento global e das mudanças na temperatura e nas condições climáticas que esse aumento da temperatura traz. Os cientistas do IPCC avaliaram diversos relatórios e diversos estudos, revisaram diversos estudos. E as mudanças climáticas estão intensificando o ciclo da água. Isso traz chuvas mais intensas e inundações associadas, bem como secas mais intensas e em muitas regiões. A mudança climática está afetando os padrões de chuvas, de precipitação de chuvas. E o que isso quer dizer? Em altas latitudes é provável que a precipitação aumente, que chova mais do que o normal, enquanto se prevê que diminua em grande parte das regiões subtropicais. Esperam-se mudanças na precipitação das monções, que variam de acordo com a região. As áreas costeiras verão o aumento contínuo do nível do mar ao longo do século XXI, contribuindo para inundações costeiras mais frequentes e severas em áreas baixas e erosão costeira. Eventos extremos ao nível do mar, que ocorriam anteriormente uma vez a cada 100 anos, poderiam ocorrer todos os anos até o final deste século. O aquecimento ele tem várias consequências. As mudanças no oceano estão incluindo o aquecimento, ondas de calor marinhas mais frequentes, acidificação dos oceanos e redução dos níveis de oxigênio. Isso tudo claramente relacionado à influência humana. Essas mudanças afetam tanto os ecossistemas oceânicos quanto as pessoas que deles dependem e continuarão, pelo menos, até o final deste século. Para as cidades, alguns aspectos da mudança climática podem ser amplificados. E aí aonde está o grande problema. Incluindo o calor, que já que as áreas urbanas são geralmente mais quentes do que seus arredores, enchentes devido a eventos de forte precipitação e aumento do nível do mar nas cidades costeiras. Pela primeira vez, o 6º relatório de avaliação fornece uma avaliação regional mais detalhada na mudança climática, incluindo um foco em informações úteis que podem informar a avaliação de risco, a adaptação a outras tomadas de decisão e uma nova estrutura de ajuda a traduzir as mudanças físicas no clima. Isso tudo está sendo apresentado aos governos e vai depender dos governos tomar as providências necessárias para que essas mudanças climáticas não tragam tantos problemas como anunciam trazer. A situação é muito mais grave do que se imagina. O aumento de 1,5 graus na temperatura média do planeta vai provocar mudanças graves no Brasil inteiro, mas principalmente na região do semiárido brasileiro. Nós teremos, é muito provável, a desertificação do semiárido. Isso quer dizer que algumas cidades deixarão de existir, se tornarão inviáveis nos próximos 10 anos. É isso mesmo. A mudança climática está acontecendo. E está acontecendo de forma muito mais rápida do que os cientistas achavam que iria acontecer. E algumas coisas, elas já são consideradas irreversíveis. Ou seja, mesmo que nós mudemos o modo de produção atual, o modo como a economia se desenvolve, mesmo assim, os efeitos não cessarão, porque alguns ecossistemas estão
muito comprometidos e talvez jamais voltem a se recuperar. O planeta, meus amigos e minhas amigas, está em risco. Os dados científicos para isso, se você quer assim se aprofundar, basta procurar por IPCC. IPCC na internet. Procure, entre na página, tem um relatório completo. Você pode estudar o relatório completo, baixar as planilhas. Tem um mapa que é dinâmico e simula diversas situações. Enfim, informação transparente é o que não falta. Entretanto, existem algumas pessoas, principalmente governantes, que se põem contra essas evidências científicas. E a resistência é muito grande porque o que os cientistas estão dizendo é que nós devemos mudar completamente o jeito como nós vivemos para que o planeta não entre em uma crise sem precedentes que inviabilize a existência humana na Terra. E isso, de certa forma, já está acontecendo. Tudo começou mesmo com a Revolução Industrial, quando o ser humano começou a queimar combustível fóssil para o transporte. E aí, não só para o transporte, mas também para a geração de energia, de eletricidade. E essa queima de petróleo, de carvão, que permanece até hoje, ela fez com que uma enorme quantidade de gás carbônico se acumule na nossa atmosfera. Não só o gás carbônico, mas principalmente o gás carbônico e o metano. E essa quantidade enorme de metano e de gás carbônico, ela está causando o aumento da temperatura média do planeta. Para resolver isso, os cientistas querem que as pessoas diminuam o consumo de carne. É, isso mesmo. Nós temos que encontrar alternativas na alimentação para que as pessoas continuem se alimentando, mas que a forma como esse alimento é produzido precisa mudar. E o próprio alimento também precisa mudar. A tecnologia precisa ser utilizada para que a produção de alimentos não resulte em tanta agressão ao meio ambiente. Além disso, é preciso também encontrar novas maneiras de transporte e de produção de energia. Talvez utilizando o sol, o vento, a água, fontes limpas de geração de energia. Os combustíveis fósseis precisam parar de ser usados até 2040. Os cientistas já estão colocando datas para as necessárias mudanças nos meios de produção. E essa notícia do IPCC chega justamente no momento em que a economia do mundo inteiro não está indo bem. A crise sanitária que espalhou o Covid pelo mundo inteiro ainda está deixando suas consequências. Ainda estamos na operação rescaldo da crise sanitária. Há um maior controle da doença agora, porque aumentou-se exponencialmente o número de hospitais e de leitos para atendimento médico, aumentou-se exponencialmente a disponibilidade de informação sobre o tema, as vacinas estão cuidando de diminuir o número de internações e de mortes, e a economia está começando a voltar a funcionar normalmente em alguns lugares do mundo. Entretanto, o retorno dessas atividades econômicas
e a prosperidade, o desenvolvimento econômico, requer uma série de medidas para que continue trazendo benefícios para a humanidade e não comprometa a existência da nossa espécie nesse planeta. Essas mudanças serão muito difíceis, porque há um grande número de pessoas com cargos eletivos, pessoas que decidem, que estão absolutamente convencidas de que o planeta não está aquecendo. São pessoas que negam as evidências científicas porque preferem se agarrar a um conhecimento tradicional, religioso até, uma forma religiosa de ver o planeta, de ver a criação de Deus como algo imutável, como algo que não sofre influência humana, porque o próprio Deus fez. Então, há aqui um conflito de informações. O conhecimento tradicional, cultural, religioso, confronta-se diretamente com o conhecimento científico, que nos mostra exatamente o contrário do que sempre acreditamos. O planeta Terra não está à nossa disposição. Não podemos destruir as florestas, não podemos destruir os ecossistemas marinhos, não podemos comprometer a atmosfera jogando no ar partículas de gás carbônico e outros gases que comprometem o clima. As geleiras estão descongelando. É muito provável que nos próximos anos o nível dos oceanos aumente significativamente, com consequências ainda imprevisíveis para as cidades costeiras. Regiões do semiárido brasileiro, do Nordeste, por exemplo, serão diretamente afetadas com o aumento da temperatura média, com o regime de chuvas cada vez mais irregular. E nas últimas décadas, não tem chovido normalmente no semiárido. Talvez nunca mais volte a chover normalmente. Nós precisamos ter um uso mais racional da água, principalmente a água doce, a água que podemos usar para beber. Há um grande desafio pela frente, principalmente em convencer as pessoas da necessidade de fazerem sacrifícios enormes para salvar o planeta. Vai ser difícil convencer aqueles que têm resistência às informações científicas, porque não querem largar o conhecimento tradicional, o conhecimento que já vem sendo passado de geração em geração e tem garantido a existência da humanidade. Esse conhecimento nos trouxe até aqui, mas ele não será suficiente para proteger a humanidade das mudanças que estão por acontecer de forma cada vez mais cataclísmica. O que os cientistas estão dizendo é que nos próximos anos teremos cada vez mais eventos graves, grandes tempestades, grandes secas, ondas de calor, ondas de frio e um prejuízo enorme para a agricultura, para a pecuária, para a produção agrícola. Nas cidades, o clima ficará cada vez mais complicado e notadamente em regiões como o Nordeste brasileiro, o que deve ocorrer é uma desertificação do semiárido. A consequência disso
é que algumas cidades se tornarão cidades fantasmas, deixarão de existir. E isso está previsto para acontecer nos próximos anos. Não se trata mais de uma previsão de longo prazo, é uma previsão de curto prazo. E quais as coisas que precisam ser feitas nesse momento para enfrentar esse problema? Aí passa por muita coisa, principalmente pela mudança de hábitos de consumo, também pela forma como produzimos energia e aí como transportamos as coisas, as pessoas, mudanças sobre para onde vamos jogar o lixo ou aonde jogamos o lixo, o que fazer com tanto lixo que justamente produz o gás metano, o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global. Então, o problema está aí, na nossa frente, e as próximas gerações estarão comprometidas caso medidas não sejam tomadas imediatamente. E essas medidas vão depender de decisões políticas. O desenvolvimento econômico precisará ter sustentabilidade. E algumas regiões do planeta precisarão ser preservadas o máximo possível, sem nenhuma exploração, sem nenhum extrativismo. Tudo isso será muito difícil de fazer e vai depender de decisões políticas que nós vamos tomar nos próximos anos, nas próximas eleições. É isso que eu tenho para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e esse é o Laboratório de Comunicações. Aqui nós trazemos uma série de notícias e de informações, estudos, pesquisas. Você pode consultar os vídeos anteriores. Se quiser, deixe seus comentários e suas críticas. Mande esse conteúdo para quem você acha que se interessa por esse tipo de informação baseada em ciência de dados. E até a próxima.